viajar, vai para o hotel e deixa lá marcado com o cara para ligar, dizer, se a mulher ligar, diga que eu estou no banho, umas coisas assim que realmente é muito, como é que se diz? Mirabolante, né? Muito mirabolante. Então essa energia gasta nisso, eu acho que poderia ser gasta em algo mais útil. Então, para desconstruir esse castelo de dor, a gente tem que se aproximar do amor. E para se aproximar do amor, a gente primeiro precisa conhecer as causas que estão nos adoecendo. Uma das grandes causas é o orgulho e o egoísmo, né? Que aí tem suas derivações. E aí ele pode dizer assim, tem a vaidade. A vaidade. Tem umas pessoas que têm a vaidade, que causa sofrimento. Eu, por muitas encarnações, a vaidade foi o meu algoz, né? Que me levou a muito sofrimento. Então, primeiro a gente tem que educar nosso pensamento, educar o pensamento, disciplinar os hábitos e ter a segurança que a gente vai cumprir nossas metas. As nossas metas que foi pensado lá. Porque o hábito de deixar de fumar, né? Deixar um hábito de fumar, deixar um hábito de enganar as pessoas, ele precisa de um novo hábito, né? Uma disciplina nova. Então, pessoal, a gente precisa entender esse processo e entender o seguinte, que eu sei o que causou o meu castelo de dor, eu sei qual foi a pedra angular do meu castelo de dor. Pode ser a preguiça, né? Que nos impede de fazer muitas coisas boas. E aí, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de ser útil, vem a preguiça e tenta me parar. Será que é isso? Será? Então, a gente tem que ver, é algo muito pessoal. Então, pessoal, para a gente construir esse castelo de felicidade, a gente precisa receber essa luz divina, porque quem é a maior fonte de amor? Quem é a maior fonte de amor? É Deus, né? E como a gente tem, no livro dos Espíritos fala, a gente não vê Deus, e aí no livro dos Espíritos fala, quem é que Deus deixou como modelo? Jesus. Então Jesus veio nos ensinar a amar. Perdoar traz felicidade, ter paciência traz felicidade. E a gente, talvez, se a gente não percebe isso, né? A gente tem que perceber isso. Porque a gente, não, mas eu vou fazer, ele me fez isso, eu vou revidar. E o revide não traz felicidade. O que traz felicidade é o perdão. Quando você perdoa, você alivia o coração, esquece daquela mazela. Porque Deus nos disse, Jesus nos disse, né? Que vós sois deuses. Então, se a gente consegue fazer tudo o que Jesus faz, a gente precisa só, a meta é Ele é o modelo. A gente precisa sair da manada, porque a humanidade ela está doente. Onde o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas dessas mazelas. O que levou a gente a essa pandemia é nada mais, nada menos do que
O orgulho e o egoísmo. Né? Nossa relação com os animais que trouxe o vírus, e a gente poderia, vamos dizer, que a gente poderia controlar esse vírus facilmente se as pessoas dissessem assim, não, vamos para casa, cada um fica em casa, as pessoas que estão doentes vão, todo mundo em casa, ninguém sai, o governo vai remunerar as pessoas, as empresas que podem remunerar vão remunerar, porque tem muitas empresas ricas, e aí resolve isso e volta. Mas não, o consumismo, né? A gente tem que gastar para a economia avançar, e aí a gente chega onde nós estamos, né? Estamos aqui nessa situação de pandemia com muitos mortos. Mas, como a gente está construindo esse castelo, né? A gente precisa perdoar as pessoas, a gente precisa amar as pessoas. A gente está nesse momento difícil, mas é um momento que vai nos dar o quê? Músculos, né? Como a gente falou, é um momento que a gente tem que exercitar, pessoal. Então, exercício com a pessoa que nos traz os sofrimentos, né? É necessário, tá certo? Então, resumindo, a gente precisa se aproximar do amor, exercitar o amor, né? Isso que Jesus já disse, mas aqui a gente só está mostrando de uma forma que, para a gente nos construir de forma a sermos felizes, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Porque a gente vai buscar fora o que está aqui dentro. A felicidade não está no lugar, não está na pessoa, não está fora, está dentro. E essa construção, ela precisa ser pessoal. Ninguém pode fazer isso por nós, porque se pudesse, Jesus já teria feito. Porque ninguém quer que a gente seja mais feliz do que Jesus, então ele já teria feito por nós, certo? Então é mais ou menos isso que a gente queria deixar aqui para vocês, esse recadinho. Espero que a gente possa estar juntos brevemente para a gente se abraçar, trocar essa energia mais próxima, mas por enquanto sinta-se abraçados e a gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouco da nossa visão, né, do que a gente tem aprendido, tentando colocar em prática esses momentos tão difíceis. Então, beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite, pessoal. Agradecemos aí o convite de vocês do Fonte Viva. A gente tem saudades, né, do tempo que a gente podia ir aí presencial, sentir a vibração de vocês. Eu sempre me senti muito querido nessa casa amiga por todos, né? Então fica aí meus abraços espirituais, né? Aquele abraço que agora a gente pode dar, né? Com o pensamento, com a vibração. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, né, que é a construção do eu. Porque dentro de uma perspectiva mais ampla, a gente pode entender que a gente se constrói dentro de uma perspectiva materialista. Se a gente for ver, a humanidade, ela
se constrói dentro dessa perspectiva materialista, onde você tem a biologia e a genética, né? Onde a gente pode... acontece o seguinte: a gente vem, nasce, cresce, casa, estuda, né? Faz uma faculdade, casa, tem filhos, né? E essa narrativa, como diz um geneticista, né, que ele fez um livro chamado O Gene Egoísta, onde só existe essa construção para que possa ser passado o gene, para que o gene possa ser passado. E aí, quando a gente morre, tudo acaba, né, que é o conceito nihilista. Então, a doutrina espírita, ela tem uma vivência, né? uma visão onde nós somos espíritos, né? Isso é a parte que a gente sabe melhor. Somos imortais e a Terra, ela é uma escola. E a gente está aqui para aprender. Então a gente sai do simples ignorante até o ponto onde nossa inteligência emocional, né, que a gente chama de amor, né, vai estar pleno, tanto assim como a inteligência cognitiva, né? Todas as inteligências vão estar plenas. Durante esse processo, nós passamos por vários planetas, né? Porque todos esses planetas são escolas. E agora nós estamos no meio desse processo, né? A gente está no meio desse processo. Então, e algumas pessoas têm consciência disso, outras não. A gente pode ver pelo mito da caverna de Platão, não sei se vocês conhecem, mas ele quando fala que os homens, né, ele dá um exemplo, Platão, dizendo que os homens, eles estão dentro de uma caverna, virado para a parede da caverna. Então eles não conseguem enxergar a saída da caverna e eles estão acorrentados, né? E a luz do sol bate, projeta eles e projeta a sombra na parede. Então tudo que eles veem é a sombra que está na parede. E quando algumas pessoas conseguem tirar a corrente e enxergar o mundo lá fora, sair da caverna, elas conseguem perceber que tudo que elas viam era somente um pedaço da realidade. A gente, para entender esse processo que a gente passa, né, que é chamado um processo de individuação, que é esse processo de que a gente vai construir, a gente precisa ter essa clareza, né? E Jung, ele chamava de individuação, né? E Hermance Dufour, que corrobora muito com ele, né, no livro Escutando os Sentimentos, tem lá mostrando, né, que é um grande passo, esse passo de ter a clareza da individuação. Porque o que é que acontece, pessoal? A gente pode nos moldar tanto conscientemente quanto inconscientemente. Ou seja, a gente pode crescer sabendo o que a gente está fazendo, ou a gente pode crescer inconsciente, nos trancos e barrancos, como a gente fala, né? Porque imagine se você sabe fazer um bolo, né? Vamos dizer que você está fazendo um bolo, e aí você sabe a receita, mas chega um momento que ao invés de colocar açúcar, você coloca o sal.
na cobertura do bolo. Você está fazendo a cobertura de chocolate e ao invés de botar o açúcar, você bota sal. O que é que vai acontecer? Esse bolo não vai ficar ruim, né? Vai ficar um pouco, né? Não vai ficar tão gostoso, não. Eu acredito que não. Mas o que acontece? Se a gente sabe onde a gente está errando, onde a gente está tendo dificuldade, se eu já sei que é o açúcar ao invés do sal, né? Fica muito mais fácil eu fazer o bolo. E é isso que acontece com a gente que tem esse privilégio, eu digo, né? Que é um privilégio de entender, ter essa consciência, porque diversos espíritos já passaram receitas para nós, receita de como viver, receita da vida. E já que a gente tem essa receita, para que a gente não sofra, né? Não coma um bolo que deveria ser doce e acabar sendo salgado, né? Eu acredito que a gente deveria seguir essa receita. Para que a gente entenda isso, da lei do amor, pessoal, uma derivação, né, da lei do amor é a lei de causa e efeito, que ela diz o seguinte, essa derivação da lei do amor, é derivada da lei do amor. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu planto bem, eu colho felicidade. Se eu planto mal, eu colho sofrimento. E aí, eu fiz esse preâmbulo para a gente entender que que a gente tem um caminho a seguir e que está nas nossas mãos construir a nossa felicidade ou o nosso sofrimento. A Terra é uma escola, nós temos diversos professores e nós devemos entender para plantar bem, plantar o bem, para colher felicidade, né? Então, a pergunta que a gente deve se fazer sempre é: as minhas atitudes, essa minha atitude agora, ela vai me gerar dor ou felicidade no futuro? Porque a gente constrói na gente, né, e fica gravado no nosso perispírito, o que eu vou denominar aqui para ficar mais didático, para a gente entender, castelos. Por que castelos? Porque castelos a gente constrói desde a Idade Média, né? Lá a Idade Antiga, né? A gente constrói castelos. Quem quiser colocar pirâmides também pode, né? Mas a gente constrói esses castelos. Esse castelo, o material feito dele pode ser um material de dor e sofrimento ou de felicidade. E isso fica gravado no nosso perispírito. Então, uma das grandes causas de dor na Terra são as paixões, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe disso, né? E as paixões, a gente pode entender que Kardec ele já fez um estudo sobre isso, né? No Livro dos Espíritos ele fez perguntas que aí marcam ali, resumindo o que a gente precisa saber sobre as paixões. E aí o que é que ele nos diz, o que é que ele nos traz, né? Da pergunta 907 até a 912 tem lá, os espíritos perguntam, ou Kardec pergunta aos espíritos, se o princípio da paixão ele é mau, né? Ou seja, Kardec pergunta, a paixão é boa ou é má, né? Nesse 907, resumindo a pergunta.
E aí os Espíritos dizem que não é ruim, não é má. Agora, que a paixão, ela deriva da vontade, né? E às vezes do excesso da vontade. Porque o princípio da paixão, ele foi dado ao homem para poder fazer coisas grandes. O problema, eles respondem, é o seguinte, é o abuso. E esse abuso da paixão é que causa o mal. Então, vamos dar um exemplo aqui, que eu me apaixonei, né, pela minha esposa. Foi aqui em Juazeiro, né? Eu vinha em Juazeiro desprevenido quando eu conheci ela. Mas hoje nós temos 2 filhos, uma família, né? Então, essa paixão inicial me conduziu a construir uma família, né? Que é algo grandioso. Que a família é o local de resgate do espírito, é o local de onde a gente vai exercitar a maioria das nossos talentos, né? Onde a gente vai passar por momentos de desafios. Então, sem essa paixão, não existiria a minha família. Agora, se eu, por gostar de estar apaixonado, porque a paixão, a ciência diz o seguinte, que ela dura somente 4 meses. E aí, se eu quisesse esse sentimento para mim, sempre de estar apaixonado, né? E a Ariane não pudesse me proporcionar isso, e eu fosse buscar isso em outra pessoa, e aí, há 4 meses, 4 meses outra, né? Então, isso é o exagero da paixão, né? É a mesma coisa quando a gente se apaixona por algo, tipo um chocolate, né? A gente gosta e diz, eu adoro chocolate, eu adoro acarajé, eu adoro isso, eu adoro aquilo, e a gente não coloca um limite. E aí Kardec pergunta, então, como é que define o limite de uma paixão, se ela é boa ou é má? Não é? E aí Kardec, os espíritos falam o seguinte, que é como se fosse um cavalo, que quando ele é domado, ele consegue fazer coisas muito úteis, né? No tempo de Kardec, a gente sabe, não existia carro, não existia... O carro era puxado pelo cavalo, né? A carroça. Então, hoje a gente sabe que a gente tem outras trações, né? Mas na época era o cavalo. Então ele dá esse exemplo do cavalo, porque se o cavalo não fosse domado, o que aconteceria? Ele ia derrubar tudo, pessoal. Ele quebrar, podia machucar alguém, dar um coice, né? Machucar alguém. Então é a mesma coisa a paixão. Quando ela não é domada, ela pode machucar muito, inclusive muito até nós mesmos, né? Porque as grandes causas a gente vê aí quem participa deu um branco numa palavra tão simples, né? Mas não é doutrinária, eu estou na cabeça, mediúnica. Quem participa de mediúnica, de desobsessão, sabe que a maioria das decepções do espírito com o outro, né, da traição, é por paixões, por poder, né? Então a pessoa ficou apaixonada e traiu, a pessoa ficou apaixonada pelo dinheiro, pela fama, pelo poder que destruiu o outro, né? E aí mata, trai, abandona. Então, vários casos que a gente vê nas vidas passadas em que o espírito continua, a gente vê ali que tem a paixão envolvida, essa que causa essa dor. E aí,
Kardec, ele é incrível porque ele vai e faz a pergunta, né, certeira. E ele pergunta como é que a gente faz para vencer, então, as paixões mais, né? No momento que você está num processo de você não escolher, você não soube domar o cavalo e o cavalo está ali bravo, certo? E ele pergunta se o homem pode, pelo seu esforço, domar, vencer essa paixão mal domada, né? E aí os espíritos falam o seguinte, que sim, e que frequentemente fazendo esforços muito pequenos. Esse daí é um tapa na cara, né, que os espíritos dão na gente, porque a gente acha que é algo de outro mundo, que é algo, ai meu Deus, como é que eu vou vencer isso aqui? E eles dizem que basta vontade e pouquíssimo esforço. Mas ele diz que a gente não faz esses esforços, a gente se deixa levar pelas paixões, né? Esse é o grande problema, nosso grande problema. Então, para que a gente construa nossos castelos de felicidade, é preciso a gente domar as paixões, é preciso a gente entender a construção, como se dá a construção do amor. Reconhecer, sim, os castelos de dor que a gente construiu e desconstruímos tijolo por tijolo para construir esse castelo de amor, esse castelo de luz, esse castelo de felicidade. Porque é a partir dessa dor que a gente vai construir a nossa felicidade. Então, Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte, que o diamante bruto, ele aguarda ser lapidado, né? Que o metal, ele necessita de altas temperaturas para moldar-se e ter a beleza da utilidade, né? Para você fazer um garfo, para você fazer qualquer utensílio de metal, você precisa de altas pressões e a temperatura. Então, nós espíritos, para lapidar a nossa alma e encontrar luz, a gente precisa passar por pressões que a gente denomina sofrimento. Só que a gente precisa entender o seguinte, o Espiritismo ele não faz apologia à dor, ao sofrimento. Só que a gente precisa entender uma coisa que às vezes a gente não entende, que acontece na biologia, que acontece na evolução, que é o seguinte: não há crescimento sem dor, sem esforço, que vai tirar da inércia, da paralisia. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender isso. Se eu vou no médico e o médico diz, você está com colesterol alto, você está com a veia entupida, preste a entupir e pode dar um AVC, aí ele diz, né, você precisa melhorar a alimentação, você precisa melhorar, andar, se exercitar, beleza. Aí, o que acontece? Eu vou, compro sapato, compro roupa e vou me exercitar. No primeiro dia que eu for andar ou ir numa academia, que eu terminar, eu vou para casa, tomo um banho, dormir. No outro dia, eu vou estar com o meu corpo todo dolorido. Por quê? Porque não é o costume dos meus músculos pegar aquele exercício, fazer aquele exercício.
Então é a mesma coisa. A gente passa por certas dificuldades e a gente sente dor. Por quê? Porque a gente não está acostumado a isso. Quando alguém faz algo na gente e nos magoa, né? A gente não está acostumado a que alguém nos magoe para a gente perdoar. E aí, a gente não, ou melhor dizendo, a gente não está acostumado com perdão. Então a gente sofre mais do que o necessário. E a gente acha normal. Se a pessoa não sofre, né? Eu lembro isso, já tem alguns anos que, eu não sei se você lembra desse caso, mas um rapaz matou a menina, né? Ele usava até uma camisa, lá em São Paulo, ele usava até a camisa do São Paulo, e ele fez a menina de refém, tal. E aí quando a mãe foi dar entrevista, a mãe disse que perdoava ele, né? Que o que é que ela ia fazer se ele fosse preso ou não fosse, se ele, o que acontecesse com ele, não ia trazer a filha dela de volta, e ela perdoava ele. Muita gente achou estranho, né? E falou, que mulher doida, como é que perdoa um assassino, né? Mas provavelmente ela se recuperou muito mais rápido dessa dor, que é a dor de perder alguém, porque a gente ainda está no viés materialista, né? Mesmo que seja de forma violenta, um acidente, um assassinato, o espírito é imortal e a gente não aceita isso. A gente se apega à pessoa, ao corpo da pessoa, né? Então, só que a gente precisa entender o seguinte: essa dor do crescimento, ela é passageira e os benefícios, eles são duradouros. Já a dor da negligência, principalmente com a evolução, ela é uma dor que persiste, ela é uma dor que atrasa, né? Que é semelhante à dor do infarto para quem não faz exercício, né? Porque assim, se eu vou ter a dor do exercício, mas depois o corpo acostuma e eu fico saudável, né? Agora, se eu não faço meus exercícios, eu continuo no sofá assistindo meu jogo de futebol, minha novela, o que é que vai acontecer? O médico disse. E aí, o que é que vai acontecer? Daqui a um tempo eu posso ocorrer um infarto. E aí, eu vou sentir uma dor muito maior. Os problemas, pode acontecer um AVC, uma série de problemas, né? Com a gente. Mas aí é só para a gente entender que essa dor, ela é evitável, né? Então, tem um preceito que eu gosto muito do Zen budismo, né? Que é o seguinte: a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, Buda, ele ensina que a única função da vida é a luta sobre o sofrimento, né? É você vencer o sofrimento, empenhar em superar esse sofrimento. E ele deixou uma lição muito valiosa para a humanidade, né, que é a lição da impermanência das coisas. Por quê? Tanto que, se você conhecer algum budista, ele vai dizer assim: até semana que vem, se a impermanência permitir. Porque tudo é impermanente. Tanto momentos felizes, ele vai passar, momentos alegres, festivos, quanto momentos de luto, momentos de sofrimento, porque é impermanente. Então, o Espiritismo, ele absorveu muito essa lição através de vários, né, pensadores, mas o que eu acho que me traz mais é Chico Xavier, com a mensagem que diz: tudo passa. Vocês podem procurar essa mensagem de Chico, que é
maravilhosa. E aí vem Joanas e diz o seguinte: a gente vai, sofre, sente a dor, e aí ela diz o seguinte: se a gente fugir, anestesiar o sofrimento, é extremamente ineficaz. Joana nos diz que é ineficaz, porque eles são mecanismos de alienação que só vai adiar a realidade e vai somar com os outros sofrimentos. E aí, sobrepondo sofrimento sobre sofrimento, e aí vai ter um momento que a carga vai ficar tão pesada, que a gente não vai ter nem coragem de enfrentar mais. Então, Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que a atitude corajosa é a atitude de examinar cada sofrimento desse, cada dor dessa, separadamente, enfrentar, trazer a lucidez disso. Por que terminou um relacionamento e eu digo, meu Deus, ela me deixou, e aí eu choro, sofro. Por quê? Por quê? Se eu olho isso e falo o seguinte, e digo o seguinte: ela me deixou porque eu fui negligente com o nosso relacionamento, eu era uma pessoa que não ligava, não dava carinho, eu era uma pessoa que era egoísta, só queria saber dos meus, né? Porque quando você está num relacionamento, você tem que entender que a outra pessoa é tão importante quanto você no relacionamento, né? Para você treinar, porque nós somos tão egoístas, pessoal, que a gente coloca o meu e o minha, é o meu marido, é minha esposa, meus filhos, para a gente poder amar. Porque a gente não ama a esposa do vizinho, ou o marido da vizinha, ou os filhos do vizinho, porque são do vizinho, não é obrigação minha de amar essas pessoas, não é? Então, quando acontece isso e a gente não reflete, a gente vai ficar de casamento em casamento, terminando, e sem saber que o problema aqui, somos nós. Nós mesmos somos o problema do casamento não dar certo. Não é? Então, a gente, para construir o eu, primeira coisa, no momento que a gente está, todos nós precisamos desconstruir os castelos de dor que a gente causou, que a gente construiu. Né? Tem aquela frase, quando não se aprende pelo amor, se aprende pela dor, não é? Eu digo a vocês que eu gosto de dizer que, na verdade, a dor não se aprende com a dor, se acorda, a dor acorda. Então, e tem gente ainda que é tão duro que nem a dor acorda. Ou seja, a pessoa está com câncer de pulmão e está ali fumando ainda, causado pelo cigarro. Porque tem gente que não. Tem gente que não precisa nem da dor. Eu conheço um rapaz, um amigo meu, que o pai dele parou de fumar porque o médico, ele tinha problema no pulmão, e aí o médico disse o seguinte: se você continuar fumando, seu filho vai morrer. Então, por amor ao filho, ele parou de fumar, né? Então, a gente precisa entender que esse sofrimento, ele é o seguinte: o amor está aqui, e quanto mais sofrimento a gente tem, quer dizer que a gente está se distanciando do amor. Então, o sofrimento, ele resulta da nosso distanciamento do amor. Porque quanto mais próximo a gente vai para o amor, mais feliz
a gente está. Então, qual é o antídoto para o sofrimento? É o amor. E a gente percebe isso o seguinte, Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte, pessoal, ela nos diz que as provações que a gente está no mundo de provas e expiações, né? Elas mudam de curso. Ela pode se suavizar ou pode se agravar, dependendo do nosso desempenho. Então, se a gente tem um desempenho bom, excelente, a gente aprende a amar, o que acontece? A gente vai se aproximando do amor e o que é que vai acontecer? A dor vai diminuindo. E para isso, pessoal, para isso a gente precisa do autoconhecimento. A gente precisa entender que a cura para o sofrimento, ela vem da força da própria vida, quando a gente canaliza corretamente, né? Essa paixão. Porque olha só, a energia que as pessoas utilizam, eu vejo amigos meus que a energia que usa para enganar a outra pessoa poderia ser utilizada para fortalecer o relacionamento. Então, né, tem gente que tem que fazer isso, assim, casos que a pessoa tem, aí viaja.